Boa noite, Priscila, querida Crislaine. Boa noite, Débora, que alegria. Boa noite, Simone, Andréia. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Coloquem aí nos comentários se estão me ouvindo. Hoje eu estava meio enrolada aqui para entrar no Instagram. Tanto tempo que eu não faço. Olá, que alegria, irmãs queridas. Boa noite, Camille, minha nova Barnabé. Mari, que alegria, boa noite. Muito feliz de estar aqui pelo Instagram com essa nova missão, que é a live Lâmpada para os Meus Passos. Quanto é importante nós estarmos iluminando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração nesse tempo com a bendita palavra de Deus, né, irmãs? Então vai aí compartilhando pelo WhatsApp, aqui pelo Instagram para as mulheres, para que mais mulheres possam ser alcançadas pela palavra de Deus, por essa live, por essa missão. Muitas mulheres têm me pedido para ensiná-las a ler a Bíblia, a fazer o diário bíblico, a ter mais intimidade com Deus. Então, Deus me convocou no mês de dezembro para estar aqui, para que nós possamos juntas ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, né? Sermos corrigidas, sermos instruídas, termos mais sabedoria para lidar com tantas adversidades que vão surgindo no nosso caminho, né, irmãs? Boa noite a todas que estão entrando, que alegria estar aqui. É diferente, né? Porque eu não consigo ouvir ninguém. Fico aqui falando, e vocês colocando aí nos comentários. Lá, deu uma travada, mas vamos lá. Eu vou esperar mais um minutinho. Vamos ver se mais mulheres conseguem entrar. Olá, voltei. Boa noite a todas as mulheres queridas que estão entrando nessa live. Live Lâmpada para os Meus Passos. Vamos nos iluminar com a bendita palavra de Deus. Aqui pelo Instagram é mais fácil, né? Muitas mulheres podem estar dentro do ônibus, no metrô, no BRT, no carro, aí tem como assistir a live e já ir e se iluminando. Como nós mulheres precisamos, né, irmãs? Estarmos sempre na presença de Deus, nos iluminando para que possamos verdadeiramente sermos mulheres segundo o coração de Deus, esse projeto lindo de Deus que nós somos. Então, vamos lá, eu gostaria que as mulheres pegassem a sua palavra, aquelas que puderem, é claro, para que nós possamos compartilhar, meditar a palavra de Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia, meu livro sagrado. Essa live foi inspirada no Salmo 118, abre aí seu Salmo 118, talvez a sua tradução não seja a mesma que a minha. No versículo 105, Salmo 118, versículo 105, abre aí a tua palavra. Aquelas que não conseguirem, se puderem anotar, ou então depois assistam a live novamente. Vamos lá. Vossa palavra é lâmpada para meus passos, uma luz em meu caminho. E refletindo sobre esse versículo, trazendo para a minha vida como a minha vida é iluminada pela palavra de Deus. Quantas vezes preciso tomar alguma decisão, preciso de uma direção, preciso ser corrigida em algo que eu sei que eu errei, e a bendita palavra de Deus vem com sua santa sabedoria iluminar a minha vida. Então, nesse tempo, nós estamos aqui na Igreja Católica, no tempo do Advento, no tempo
de esperar Jesus. Nós precisamos transformar o nosso coração e a nossa mente. E só vamos conseguir essa transformação, a qual o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, escreveu pelo conhecimento da palavra de Deus. Então eu quero já encorajar as irmãs. Essas irmãs que vêm me pedindo ajuda, que vêm pedindo, Vanessa, eu preciso de mais sabedoria. Deus está trazendo tantas mulheres para perto de mim e eu não sei o que falar. Realmente a gente não sabe o que falar. Mas através da bendita palavra de Deus, Deus vai nos ajudando, nos capacitando a ser luz na vida das mulheres, na vida dos nossos familiares, para os nossos filhos, para o nosso marido, né? Então, essa live foi inspirada no Salmos 118, no versículo 105. E lá embaixo, no versículo 130, olha que lindo que o salmista fala: vossas palavras são uma verdadeira luz que dá sabedoria aos simples. Olha que lindo, né? Muitas vezes a gente acha que sabedoria a gente encontra na faculdade, né? Estudando, a gente tem conhecimento. E é importante, irmãs, uma mulher sábia precisa buscar o conhecimento. Mas a sabedoria nós encontramos através da palavra de Deus. Amém, irmãs? Vamos aprender, vamos anotar aí no nosso caderninho que a sabedoria que nós queremos, nós só vamos encontrar na palavra de Deus. Então, que nesse tempo nós possamos ser mulheres que preservam, que decidiram estar na presença de Deus, mas mulheres que buscam o conhecimento da palavra de Deus e através do conhecimento da palavra de Deus se abastece da sabedoria do alto. E aí, uma mulher cheia de Deus, uma mulher sábia, ela edifica a casa. Ela edifica o lugar que Deus coloca ela. Então, se está te faltando sabedoria, é porque você está distante da palavra de Deus. E não tem como, irmãs, a gente conhecer, nós que somos amigas de Jesus, nós que seguimos Jesus, nós que queremos aprender dele, nós precisamos conhecer Jesus através dos evangelhos. Então, eu já quero encorajar as irmãs nesse tempo que nós vamos estar aqui juntas no Instagram, já priorizar o tempo com Deus. Não tem como, né, irmãs? A gente precisa organizar o nosso dia, a gente precisa do tempo com Deus para termos mais intimidade com Deus. Muitas vezes nós só estamos na presença de Deus, da multidão, que é importante, nós ouvimos a palavra dele, nós recebemos muito, somos muito edificadas. Mas Deus tem segredos para cada uma de nós e ele só revela no secreto. Então eu quero te encorajar, já organizar o seu dia a partir de amanhã e ter o seu tempo com Deus, o seu tempo secreto, de você ter intimidade, de você pegar a palavra de Deus. Eu já quero também encorajar vocês a estudar o livro de Provérbios. Hoje eu falando com uma irmã e eu falei para ela, olha, começa pelo livro de Provérbios. O livro de Provérbios me ajuda muito a ter sabedoria para lidar com os meus filhos, para lidar com meu marido, para lidar com tantas pessoas que Deus traz para perto de mim e confia para mim, né? Para que eu possa ser luz para essas pessoas. Então, o livro de Provérbios é um excelente livro para que cada uma de vocês comecem a ter sabedoria. Bem, tá travando aqui. Essa chuva dá uma travada mesmo. Vamos lá, irmãs. Hoje o nosso tema da nossa live é mulheres virtuosas. Todas nós queremos ser mulheres virtuosas, não é verdade? Quem quer ser mulher virtuosa, coloca aí eu e uma mãozinha para o alto. Porque em Provérbios nos diz, né? A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. E muitas de nós precisamos aprender, através da palavra de Deus, através da mulher de Provérbios, aquela mulher virtuosa que está
em Provérbios 31. Abre aí a tua Bíblia, Provérbios 31. A partir do versículo 10, a palavra de Deus vem nos ensinar. Aí, tantas mulheres querendo ser virtuosas. Então, abre aí a tua Bíblia. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Muito bem, que lindas. Várias mulheres querendo ser mulher virtuosa. No versículo 10, a palavra nos diz: uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Olha que lindo. Quanto valor há numa mulher virtuosa? Mas hoje eu quero compartilhar com vocês, irmãs, 2 versículos que têm falado muito no meu coração. Eu sempre peço a Deus, falo, Senhor, me ensina a ser essa mulher virtuosa. Eu quero ser uma mulher virtuosa para o meu marido, eu quero ser uma mãe virtuosa para os meus filhos, eu quero ser uma amiga virtuosa, eu quero ser uma sobrinha. E aí esses 2 versículos falam muito no meu coração, que é o versículo 25 e o versículo 26. Vamos lá, irmãs. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Ri-se do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. Uau! Fortaleza e graça, que são os ornamentos de uma mulher virtuosa. E da boca da mulher virtuosa, abre a boca com sabedoria. Olha isso. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre fortaleza, graça e sabedoria. E é tão interessante, né, irmãs? Porque quando nós estamos cada vez mais caminhando com Jesus e cada vez mais buscando a direção do Espírito Santo, eu creio que nós podemos, eu sempre compartilho com vocês o meu testemunho, sempre falo para vocês do quanto eu já fui vítima, por muito tempo da minha vida eu fui vítima e sempre me vi através dos meus pecados, através de tantas palavras de morte que eu já ouvi na minha vida, e aquilo regia a minha vida. Até que eu encontrei Jesus de verdade e ele me fez perceber que através dele eu me tornaria uma nova mulher. E eu penso que ser uma mulher virtuosa é uma decisão. Quem aqui está disposta a mudar? Quem aqui está disposta a renunciar, a desapegar? Sábado nós tivemos o nosso recolhimento e o padre falou sobre desapegar. E quanto é difícil, quanto é desafiador para cada uma de nós a gente ir se desapegando de maus hábitos, de atitudes erradas, de pensamentos destrutivos, de sentimentos, ressentimentos. Como é difícil. Às vezes a gente está com raiva de alguém, mas a gente fica apegado à raiva, né? A gente não quer desapegar da raiva. E eu penso que nós precisamos aprender. Com Jesus nós aprendemos a renunciar, a desapegar-se. Então, esse caminho com Jesus é um caminho desafiador. É a porta estreita, não é a porta larga. É um caminho de renúncia diária. Qual foi sua renúncia hoje, irmã? Olhando para essa mulher de Provérbio, nós vemos assim, quanta luz essa mulher tinha. E me fez lembrar quando Jesus ensinou aos discípulos: serão sal da terra e luz do mundo. Brilheis a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Olha que lindo, né? Uma mulher virtuosa, ela tem boas atitudes, ela tem boas obras. Não tem como, irmãs, ser mulheres virtuosas sem se desapegar de comportamentos que não são edificantes. Por isso que nós, a todo tempo, nós precisamos desenvolver aquela primeira virtude que eu sempre falo, a qual Jesus nos ensina.
Vinde a mim todas vós, eu vou falar aqui direto para nós, né? Como se Jesus estivesse falando conosco. Vinde a mim todas vós que estáis cansadas, fatigadas, aflitas, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como uma mulher virtuosa precisa aprender com Jesus essa humildade. E eu penso que a humildade é o início de tudo. Você quer ser virtuosa? Precisa desenvolver a virtude da humildade. Quem não é humilde não aprende, porque é dona da razão, não é verdade? Quem não tem humildade não consegue aprender. Está sempre querendo ensinar, está sempre querendo falar algo, edificar, nunca aprender. E como nós aprendemos umas com as outras, não é verdade? A humildade me ensina a aprender com todas as irmãs. Todas as irmãs, todas nós temos algo a ensinar. Então, a virtude da humildade nós aprendemos só com Jesus. E essa mulher virtuosa, com certeza, a maior virtude dela era a humildade. Ela servia, ela cuidava, ela trabalhava. O ornamento dela não eram joias, era o quê? Fortaleza. Era graça. Dos lábios dela saíam palavras edificantes. Como nós precisamos vigiar, né, irmãs? Como nós precisamos aprender. Mas hoje eu penso que cada vez mais nós precisamos aprender com Jesus. E para isso nós precisamos conhecer Jesus através dos evangelhos. Quantas vezes você tira para pegar a Bíblia, abrir lá no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e conhecer Jesus? Talvez você está acostumado a só ouvir falar de Jesus. E você não conhece o Deus que você diz que serve. O Senhor que diz que é o Senhor da sua vida, você não conhece Jesus. Como é importante ter esse relacionamento, né, com Ele. E eu penso que, olhando para essa mulher, quando eu leio, toda vez que eu leio o Provérbios 31, eu falo, meu Deus, essa mulher, ela brilha a luz de Cristo. Ela é cheia do Espírito Santo. E a fortaleza aqui, a mulher que é forte, nesse tempo que nós temos aí, tantas mulheres empoderadas, tantas mulheres competindo com os homens, né? Querendo a força física dos homens. A força dos homens está no físico, né, irmãs? Mas a nossa não. A nossa força está na nossa docilidade. E eu penso que nós que fomos contaminadas pela segunda onda do movimento feminista, quantas vezes nós, diante de separações, diante de mães que nos ensinaram que nós não podemos depender de homens, quantas coisas a gente já ouviu, né, irmãs? Só eu que ouvi? Ou quem aqui já ouviu que não tem que depender de homem? E aí, muitas vezes, nós vamos criando uma competição. E na palavra de Deus, lá em Gênesis, a palavra de Deus nos ensina que nós somos as auxiliares, não é verdade? E eu penso que, como é difícil para algumas mulheres entender o plano original de Deus para nós. Quando a gente conhece o Espírito Santo através da palavra, nós entendemos que o Espírito Santo é o auxílio, que o Espírito Santo é o socorro, que o Espírito Santo é o consolador das nossas vidas, amém? E nós percebemos que nós mulheres, fomos criadas por Deus com as mesmas características do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que tem o ornamento da graça, que é cheia do Espírito, plena do Espírito Santo, ela é auxílio para todos aqueles que estão à sua volta, é socorro para a sua família. Então, nós precisamos, irmãs, eu penso que é uma necessidade do tempo que nós estamos vivendo, de tantos desafios que nós estamos vendo nas famílias, tantos jovens precisando ter uma mãe virtuosa, uma mãe forte, mas não forte fisicamente, mas a força da docilidade.
uma mãe dócil que enxerga o filho, uma mãe dócil que ouve o filho. Como nós temos dificuldades, né? Muitas vezes a gente está tão presa a querer dar tantas coisas para os nossos filhos e a gente esquece que muitas vezes o necessário para a vida deles é o enxergá-lo do jeito certo, é ouvi-los do jeito certo. Uma mulher virtuosa, ela precisa se revestir da docilidade. E essa característica, esse ornamento tão precioso de uma mulher foi sendo destruído ao longo das gerações, né? As nossas avós talvez já perderam a docilidade, aí a nossa mãe perde a docilidade, e aí nós estamos mulheres machos, mulheres ríspidas, mulheres estressadas, e nós vamos nos enfraquecendo. E aí eu vejo tantas mulheres falando para mim, Vanessa, eu não aguento mais, eu não tenho paciência com os meus filhos, eu não tenho paciência com meu marido, eu não consigo ficar na minha casa direito. Ai, Vanessa, me ensina. Eu não tenho como ensinar. O que eu posso te ensinar é a estudar a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus e ser corrigida e exortada pela palavra de Deus. E treinar, né, irmãs? Entender, ter consciência de que nós precisamos nos fortalecer. E a nossa força vem aí da nossa docilidade. Me diz aí nos comentários, quem aqui é uma mulher doce? Coloca aqui nos comentários. Quem é uma mulher doce? Fala assim, Vanessa, eu já estou forte, eu já sou uma mulher forte e corajosa, porque eu sou uma mulher doce. Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu sou uma mulher que tem o conhecimento da palavra de Deus. Eu vou vencer o mundo assim como meu mestre, meu Salvador conseguiu vencer o mundo. Quem aqui é uma mulher doce? Olha, ninguém escreveu nos comentários. Olha como nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, minhas irmãs. Nós precisamos, a nossa força vem da nossa docilidade. Eu penso que nós precisamos uma ajudar a outra. A nossa força está na nossa docilidade. Hoje eu estudando bem que eu queria ser. Solange Cardão, estou em construção. Muito bem, muito bem. Nós precisamos tomar consciência, irmãs, da nossa força. Cris Oliveira, estou no processo, mas caio, sacuda a poeira e levanto. Débora querida, eu quero ser doce. Então, estão todas enfraquecidas, porque a nossa força está na docilidade. Deus nos criou com essa força. Eu penso que, eu sempre falo isso, né? As amantes, o diabo ensina para as amantes isso, né? Seja doce, seja doce. E aí os homens, eles devem chegar em casa, ver a mulher toda estressada, ríspida, grossa, macho. E aí a amante super doce. E, irmãs, a gente consegue tudo do homem se a gente diminuir o tom, a gente falar com jeitinho. Aqui em casa é assim, meu marido, ele não pode sentir que eu estou mandando nele. Então eu tenho que ser dócil. Olha como ele me ensina. Ele me ensina a ser mais feminina. Ele me ensina a voltar para o plano original de Deus. Então eu falo com jeitinho, eu vou refletindo, vou buscando sabedoria na palavra. Para poder falar. Para corrigir, Deus me revela. Fala, Vanessa, vai lá e fala isso para ele. E aí eu falo, meu Deus, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente, para corrigir o nosso marido, né? Tô falando aqui para as casadas, a gente quer botar o dedo na cara, a gente fala de um jeito grosseiro. E a gente não consegue nada. É verdade? A gente não consegue sucesso. E a palavra de Deus nos ensina que o ornamento da mulher virtuosa não é brincos lindos, não é bijuterias lindas, não são roupas lindas. Claro que a gente pode sim nos vestir lindamente, com elegância, com prudência, mas o ornamento principal é a docilidade. Quem aí vai se comprometer hoje a ser uma mulher dócil? Levanta a mão aí, eu quero ver.
Solange, preciso aprender, ainda reativa. Sim, Sol. Eu penso que é algo que veio dessa segunda onda do movimento feminista que contaminou as gerações. Então, eu penso que hoje, em Cristo Jesus, nós vamos ser mulheres novas. E eu penso que Deus tem levantado tantos ministérios de mulheres, porque nós precisamos entender a nossa força. Seja forte, mulheres. Sejam dóceis. Ficou até bonito, né? Sejam fortes, sejam dóceis. A nossa força está na nossa docilidade. E assim nós vamos permitindo que o Espírito Santo invada a nossa casa, invada os nossos relacionamentos. Ele começa a reconstruir através da nossa docilidade. E outra característica dessa mulher virtuosa, ela abre a boca com sabedoria. Como nós mulheres precisamos aprender esse caminho. Mulheres, Provérbios é um livro maravilhoso. Leiam, iniciem a Bíblia através do livro de Provérbios. E leiam os evangelhos. Faz assim, livro de Provérbios, Evangelho de Mateus. Livro de Provérbios, Evangelho de Mateus. Eu faço assim. Eu estudo o Evangelho e sempre que eu aprendi com a minha irmã, Cris Oliveira, semente. Ela tinha isso, semente. E aí eu penso, o livro de Provérbios é uma semente para o meu coração. Porque eu quero ser uma terra fecunda. Então eu preciso me abastecer de sabedoria. Então eu sempre coloco assim no meu diário, Evangelho. Aí eu estudo, vejo como era Jesus, quais eram as características, ensinamentos, tantos ensinamentos preciosos que Jesus nos traz. E eu vou na semente. Bom, a semente, aí eu sempre coloco aí nas redes sociais, Provérbios ou Eclesiastes, que são livros da sabedoria. E eu penso que para que nós possamos ser sábias, nós precisamos transformar a nossa mente, o nosso coração, através do conhecimento da palavra de Deus. Eu iniciei essa live contando para vocês qual foi o versículo bíblico que inspirou essa live. Foi os Salmos. E a sabedoria, a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Vocês já conheceram uma mulher que não tem estudo, que não tem faculdade, que às vezes não tem nem um ensino médio, mas é cheia da sabedoria de Deus? Gente, eu conheço mulheres assim, que eu falo, meu Deus, mas são conhecedoras da palavra de Deus. Elas se abastecem da sabedoria de Deus. Então elas sempre têm uma palavra pontual, algo assim que vai para o teu coração direto e te transforma. Muda o seu sentimento, muda o seu pensamento. Então, nós mulheres, nesse tempo, nós precisamos ser dóceis, nos fortalecer, potencializar a nossa força. A mulher mais poderosa e mais forte da Bíblia foi quem? Maria, nossa mãe Maria. E ela era dócil, doce. A docilidade era o ornamento principal de Nossa Senhora. E graça. Graça é o outro ornamento. O que é a graça? É ser cheia do Espírito Santo. É uma mulher que tem vida de oração. É uma mulher que prioriza a intimidade com Deus. Ah, Vanessa, eu não tenho tempo. Tem sim. O tempo que você está no Facebook, no Instagram, você prioriza estar na presença de Deus. Quanto mais nós estamos nos sentindo fracas, quanto mais nós estamos tristes, quanto mais desafios possam estar sendo levantados na nossa vida, mais nós precisamos estar na presença de Deus. Eu tenho recebido tantos testemunhos de irmãs que participaram do recolhimento presencial e falaram, Vanessa, é diferente. É diferente, Vanessa. E aí eu penso que é a presença de Deus, é a adoração, é o louvor. E eu penso que quando nós experimentamos, nós precisamos levar para a nossa vida. Não tem que ser uma vez por mês, não tem que ser só no primeiro sábado do mês, de estarmos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor.
como vai transformando através do louvor, como os nossos pensamentos vão sendo transformados, como a nossa visão vai sendo alargada, como os nossos sentidos vão sendo restaurados, né? A gente vai enxergando aquilo que ninguém está vendo. A gente enxerga. Deus vai iluminando a nossa visão, nosso entendimento, e aí nós vamos tomando novas direções, uma porta se abre, talvez ninguém vê essa porta e Deus mostra a porta. Então nós precisamos, irmãs, nesse tempo, para que nós possamos trazer mais luz. Eu falei no recolhimento que a luz, ela atrai as trevas. Quantas irmãs que são aí do caminho falam: Vanessa, Deus está trazendo tantas mulheres para eu cuidar, mas eu não me sinto digna. Mas não é para elas te apagarem. Talvez venham mulheres tão desafiantes, né? Que você fala: meu Deus, Jesus Cristo. Mas nós precisamos, aí sim que nós precisamos nos abastecer mais ainda da palavra de Deus. Nós precisamos priorizar a vida de oração. Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele tinha tempo com Deus. Vocês lembram lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, que relata quando João Batista, o primo de Jesus, batizou Jesus e o Espírito Santo levou ele para onde? Para o deserto. E ali ele foi ouvindo. Sabe, Deus nosso Pai, como Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, o nosso Pai, Ele quer revelar segredos para as mulheres. Jesus, eu penso que na ressurreição, quando Ele apareceu para Maria Madalena e pediu que Maria Madalena avisasse aos discípulos, aos apóstolos, eu penso que ali Ele quer levantar as mulheres para que nós possamos, com amor, com docilidade, com graça e com sabedoria, comunicar a palavra, a verdade. Jesus é o caminho, irmãs. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quem crê nele terá a vida eterna. E eu penso que hoje muitas mulheres elas têm dificuldades de entender que só vai ser transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu compartilhei que eu tinha as minhas bengalas, né? E depois que eu fui, arrancaram de mim as bengalas, as muletas da minha vida. Porque a gente adora muleta, né? A gente adora. E aí eu precisei, mais do que nunca, me abastecer da palavra de Deus. E hoje eu não tenho mais ansiedade, eu não sinto mais. E nesse tempo, me abastecendo da palavra de Deus, eu aprendi a ser mais humilde com Jesus e aprendi também uma virtude muito importante, que é a resignação. A resignação é uma virtude importantíssima nesse tempo que nós estamos vivendo. Quantas mulheres não estão conseguindo passar esse tempo com paz no coração? Receber, se abrir para receber a paz de Jesus. Quantas mulheres estão aflitas, estão com medos irracionais, não o medo natural, mas o medo irracional. O medo que paralisa, o medo que nos impede de viver a vontade de Deus, de caminhar. Lembra do louvor que eu amo, eu escuto todo dia, irmãs? Lugares altos, escutem esse louvor, lugares altos. Quem canta é a pastora Helena Tanúria. O Senhor é a nossa força, Ele faz a gente caminhar, Ele coloca a gente em lugares altos. Acima dos problemas, acima da pandemia, acima das tribulações, acima de perseguições, acima do desemprego. Quantas irmãs do movimento estão desempregadas e falaram assim para mim: Vanessa, estou em paz. Só pode ser Jesus. Porque não tem como, irmãs. Muitas vezes a gente vai na fonte errada. Lembra do que Jesus falou para a mulher samaritana? A água, a fonte da água viva é Jesus. A fonte das virtudes é Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos cansadas, aflitas, fatigadas. Sabe por quê? Porque além da gente carregar a nossa cruz que nós temos, nós queremos carregar
a cruz de muitas pessoas. Muitas vezes a gente está fazendo coisas que Deus não quer que a gente faça. Muitas pessoas falam assim, ai, Vanessa, faz isso. Poxa, você tem todo jeito disso. Ai, Vanessa, faz aquilo. Eu recebo muitas mensagens, irmãs, que eu às vezes não dou conta de responder. Algumas irmãs sabem que eu leio todas, mas às vezes eu não dou conta de responder. E aí eu falo, gente, eu não sou eu, é Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Hoje um padre falou para mim, Vanessa, por que você não faz isso? Aí eu... Aí eu falei, eu preciso primeiro perguntar ao Pai se é da vontade dele. Não é porque o Senhor está vendo que é para eu fazer, entende, irmãs? Com todo o amor, com toda a docilidade, a gente precisa entender que Deus tem um plano para cada uma de nós. E não adianta, muitas de nós vai chegar lá diante de Jesus. Jesus, eu preguei. Jesus, eu compartilhei tudo do Senhor. Jesus, eu fui a todos os retiros, recolhimentos. Eu expulsei demônios. Eu orei pelos enfermos. Mas aí Jesus vai falar, mas eu não te pedi isso para fazer. Eu pedi para você cuidar do seu filho. Eu pedi para você servir, ser filha e serva dentro da sua casa. E aí, irmãs? Quantas de nós estamos negligenciando o nosso papel de esposa, de mãe, de filha? E nós estamos querendo fazer coisas que Deus não quer que a gente faça. E eu penso que muitas das ansiedades hoje que muitas mulheres estão é porque, primeiro, não tem vida de oração, não tem intimidade com Deus, não se alimenta da palavra de Deus e não está fazendo a vontade de Deus. Quantos pregadores eu encontro e falo, Vanessa, eu tô cansada, tô precisando de um tempo. Claro que é importante o descanso. Nós do movimento estamos no tempo de férias, que é importante. Então, dezembro e janeiro, as irmãs estão de férias para descansar, viajar, cada uma vai discernir com Deus esse tempo de descanso. Mas tem coisas que nós estamos fazendo que não é da gente. Tem responsabilidades que não são nossas e aí nós estamos fatigadas. Jesus falou que o fardo dele é leve e tem muitas mulheres cristãs que estão aí com o fardo pesado. Porque não estão discernindo. O discernimento faz parte da sabedoria, sabe? Uma mulher sábia é uma mulher que discerne. Quantas nós paramos para ouvir? Até convites que eu recebo, eu parei de fazer live, porque muitas pessoas me chamavam, Vanessa, você não quer fazer... Aí eu orava, Deus falou, não, agora é um tempo de silêncio. Você já se expôs muito, agora fica quietinha. E aí eu fiquei quieta, me recolhi. Mas eu me recolhi para me abastecer mais de Deus, para me abastecer mais da palavra. Porque eu penso que esse chamado que eu tenho com as mulheres, eu preciso cada vez mais estar na presença de Deus. Porque qual é o conhecimento que eu tenho que levar para as mulheres? É da palavra. É Jesus Cristo. Quais são as virtudes que eu preciso ajudar as mulheres a desenvolver? A humildade, a resignação. Aí eu me lembro das bem-aventuranças que Jesus... a primeira qual é? Bem-aventurados os corações de pobre. É a humildade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a resignação que o Espírito Santo faz em nós. Diante das dores, diante de um sofrimento, nós passamos em paz. Eu tenho aqui uma irmã, que eu acho que ela está aqui na live, que o marido dela, eu tô falando porque o marido dela já deu testemunho, a Verônica, minha amiga, e o Eduardo são amigos queridos que eu amo. Eduardo passou um tempo desafiador com câncer e a Verônica estava ali do lado dele, sendo forte, sendo dócil, resignada. Eu fiquei tão encantada, eu falei, meu Deus, será que se fosse meu marido, eu seria essa mulher para ele? Rezando e vendo os sinais de Deus lá no tratamento do câncer. É o Espírito Santo, é a presença de Deus. E toda hora ela falava, Vanessa, ela me mostrava que estava na capela rezando. E quantas vezes, diante de um desafio, né, irmãs?
Ao invés da gente rezar, de adorar o Senhor, de pegar a palavra, abrir no livro de Provérbios, pedir sabedoria, Senhor, me dê a sua santa sabedoria, porque tá difícil. Não, a gente vai pro shopping comprar roupa, vai comer, vai beber, né? Vai fumar, faz tantas coisas que nos afastam cada vez mais de Deus. Ao invés da gente entrar numa semeadura para que o fruto do Espírito Santo dê em nós, não, a gente semeia as obras da carne em nós. E obras da carne não nos dá sabedoria. E eu penso que nós, mulheres, precisamos nos ornamentar nesse tempo da graça, da docilidade e da sabedoria, para que nós possamos juntas, irmãs, brilhar a luz de Cristo. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E nós, enquanto discípulas, seguidoras, praticantes dos ensinamentos de Jesus, nós precisamos, urgente, irmãs, mergulhar na bendita palavra de Deus, para que a nossa vida possa ser iluminada. Amém, irmãs? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, alguma pergunta. Se tem alguma pergunta? Primeira live, eu tô assim ainda... Ai, que linda, como eu tenho orgulho de você. Ai, irmã, nossos olhos vão se abrindo, que lindo, isso aí. Sou o tipo de mulher que estou em construção, porém é difícil ser dócil. Mesmo quando sair de mim, peço direção a Deus para retornar. Eu penso que nós precisamos primeiro decidir até qual nível que nós decidimos hoje a mudar. Nós precisamos mudar. Nós somos mulheres em aperfeiçoamento constante. E eu penso que quando nós decidimos, Senhor, eu quero mudar. E aí, Senhor fala o quê? Vem, me segue, mas renuncia a ti mesmo. E quantas vezes nos nossos relacionamentos familiares, principalmente, porque a gente sabe que a família é a nossa maior missão. Quantas vezes nos nossos relacionamentos familiares nós temos que perder para ganhar o reino de Deus? E como é difícil, porque o reino de Deus é esse. É perder para ganhar. É renunciar para ganhar. É desapegar para ganhar. E o mundo não. O mundo é ganhar, crescer, ter, ganhar, poder, né? E aí muitas vezes chega um momento da nossa vida que nós estamos ansiosas, poderosas, mas ansiosas, depressivas, sem forças, destruídas, querendo um relacionamento saudável, mas vivendo um relacionamento abusivo, porque falta a bendita palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Vamos juntas levantar um exército de mulheres que amam, que se alimentam, que são transformadas pelo conhecimento da palavra de Deus. E aquilo que o próprio Deus decretou ao nosso respeito, lá em Gênesis 2:18, não é bom que um homem esteja só. Farei uma auxiliar adequada. Deus nos criou com o propósito de auxiliarmos, de sermos o socorro, de sermos o consolo. Olha como a nossa missão é grande nesse mundo. Mas nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Ele. Não tem outro. Se nós queremos ser a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos olhar para Jesus, aprender com Jesus e praticar os ensinamentos benditos do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãs? E que o que eu quero, o que eu tenho orado a Deus diariamente, que Ele me dê a oportunidade de me aproximar e aprender cada vez mais com mulheres virtuosas, mulheres dóceis, mulheres cheias do Espírito Santo e mulheres sábias. Como é bom, né, irmãs, quando a gente está assim num momento tão desafiador, a gente vai conversar com uma mulher virtuosa, aquela mulher que
que só a presença dela já nos traz consolo. Não tem mulheres assim? Só o olhar dela, quando ela te olha, assim, um olhar de amor, um olhar misericordioso, já te traz uma paz, já te consola. E as palavras dóceis, palavras de encorajamento. Como é difícil, muitas de nós. A gente fala tanto, né? Em sororidade, em mulheres unidas, mexe com uma, mexe com todas, mas quando nós estamos entre nós, como é um desafio caminharmos juntas. Competições, invejas, comparações, não é verdade? E eu creio que o Espírito Santo nesse tempo, na nossa geração, quer nos ensinar que nós sim podemos, através do Espírito Santo, sermos irmãs, uma encorajar a outra, nos complementarmos. É tão lindo quando a gente entende que que Jesus é a cabeça e nós somos os membros. E cada uma com seu dom, com seu talento, com seu jeito, vai compondo o corpo de Cristo. É lindo. É lindo aqui no movimento. Cada uma tem um dom, um talento. E a gente vai compondo esse jardim lindo de Deus. Uma vai ajudando a outra. Hoje eu falei com a Claudete, que é uma rosa maternal. Sabe aquela mulher que é materna, que acolhe, que ama? Só de te olhar já te ama. Ela já exala amor pelo olhar. Nossa! E aí tem mulheres que eu falo, Claudete, você precisa levar o seu amor maternal, porque essa irmã é carente de mãe, ela precisa honrar a mãe dela, mas você precisa ser um instrumento de Deus na vida dela. Esse seu amor maternal que vem de Cristo, que o Espírito Santo vai forjando, vai lapidando, e ela vai cada vez mais florescendo a feminilidade. Que a maternidade é uma característica nossa, é um dom nosso. Mesmo aquelas que não têm filho no ventre, elas são maternais. Então é tão lindo perceber que quando nós estamos juntas, as amigas de Jesus, aquelas mulheres que se comprometeram a mudar através desse caminho com o Senhor, mulheres que começam a entender que o Espírito Santo precisa florescer a nossa docilidade, que é a nossa arma. É o nosso poder, a nossa força. Talvez tenha mulheres aqui que estão vivendo conflitos no relacionamento, no casamento, ou até mesmo com os filhos. Eu vou te encorajar, irmã, a ser uma mulher dócil. Se comprometa com o Senhor. Se decida hoje, Senhor, eu vou ser uma mulher dócil. E aí muda o tom de voz, se silencia, transforma o seu olhar. Eu tenho certeza que muitos frutos vão surgir desse novo tempo que você se decidiu a ser uma mulher virtuosa, uma mulher que tem como ornamento a docilidade, a graça e a sabedoria. E eu penso que nesse tempo de advento, um tempo tão lindo, com a nossa liturgia diária, cada dia eu fico mais encantada com Jesus. Hoje no encontro dele, na cura com paralíticos, gente, que coisa linda. Quantas mulheres estão paralisadas nesse tempo e que precisam se levantar, pegar o seu leito, a sua maca e voltar para casa. E voltar para casa e aprender com Jesus a como ser uma mulher virtuosa. Uma mulher cheia de luz que ilumina as trevas. E quando a luz entra na nossa casa, irmãs, as trevas são dissipadas. Quando nós levamos Jesus para nossa casa, o mal, as trevas vão sendo dissipadas. Vocês lembram de Zaqueu? Quando Jesus entrou, a transformação aconteceu. Talvez você diga, Vanessa, eu já estou há tanto tempo na caminhada e nada muda. Talvez você esteja, irmã, vivendo uma religiosidade e não uma espiritualidade, uma intimidade com Deus. Talvez você não conhece Jesus. Talvez você não conhece os ensinamentos dele.
E aí você não consegue praticar. Quantas vezes nós precisamos nos diminuir para que a luz de Deus cresça, para que o mal saia da nossa vida? Quantas vezes nós precisamos ficar calada ou até pedir desculpas, mesmo diante de, não de um equívoco que você tenha cometido, de repente você tem até razão, mas o Senhor fala assim: não, filha, peça desculpa, tenha humildade, a humildade vai restaurar sua família. Quantas vezes você precisa, irmã, pedir desculpas, né? Que eu acho que é tão difícil, às vezes, a gente... na reconciliação, muitas vezes a gente já quer dizer o erro do outro, né? Assim. E aí, quantas vezes Deus fala pra mim assim: filha, vai lá, pede desculpa, pede perdão. E aí... E até diz o ensinamento que eu te dou através dessa circunstância. E aí a restauração do relacionamento acontece. O reino de Deus é o reino de perder para ganhar. O que eu mais sonho no mundo, e aqui na nossa nação, no Brasil, em especial na nossa cidade maravilhosa, é que o reino de Deus, o reino de Jesus, o reinado de Cristo, seja estabelecido. Um reinado de amor, de paz, de resignação, de humildade. Se cada uma de nós aqui, somos 30 e poucas mulheres, aprendermos com Jesus a sermos humildes, a sermos resignadas, a passar por um tempo de penúria em paz, mas a paz a gente só extrai de Jesus Cristo. Amém, irmãs? Vamos orar para a gente terminar a nossa live, porque eu falo pra caramba. Primeira live eu fiquei um pouco perdida, mas eu quis trazer tudo isso que Deus falou no meu coração. O quanto nesse tempo de penúria, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de recolhimento na minha casa, eu tenho aprendido a ser humilde, eu tenho aprendido a ser uma mulher resignada, a extrair de Jesus a paz, passar por esse tempo na paz. E eu vou dizer para vocês, foi o melhor ano da minha vida. O ano de 2020 me salvou de verdade. Hoje eu consigo dizer para vocês que esse ornamento da docilidade eu consegui trazer de volta para a minha vida. E hoje eu priorizo o meu tempo com o Senhor. Eu priorizo o conhecimento da palavra de Deus para que cada vez mais eu possa ter uma palavra de sabedoria, uma palavra, uma semente para edificar os corações de todas as pessoas que o Senhor confiar a mim. Vamos orar, né? Peço que cada uma feche os seus olhos e vamos juntas chamar o nosso Deus de Pai. Pai querido, Pai amado, eu quero te glorificar, Pai, por esse tempo novo, por essa missão. Quero te glorificar pela tua palavra bendita que ilumina as nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a tua luz possa iluminar cada lar aqui presente, cada mente, cada coração, para que cada vez mais nós possamos nos levantar e brilhar a vossa luz. Pai querido, nesse tempo que nós estamos vivendo desafiador, nós cremos que existe um propósito para que tudo isso esteja acontecendo, Senhor. Mas nos ensina a passar por esse tempo mais resignadas. Que nós possamos, Pai amado e querido, buscar na fonte da água viva, que é o teu Filho Jesus Cristo, o abastecimento necessário para que nós possamos saciar, para que nós possamos nos serenar e viver tudo aquilo que nós precisamos viver.